Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje vai ser o que eu falei no último vídeo, sobre as 4 etapas da tentação. Hoje nós vamos falar sobre as 4 estratégias espirituais que devemos utilizar toda vez que o inimigo vier com uma tentação contra nós. E mais uma vez, eu vou utilizar como principal referência da palavra de Deus, Lucas 4, que seria a peregrinação de Jesus no deserto, ok? Então vamos começar com a primeira estratégia. Ela diz o seguinte, que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Se vocês forem ler Lucas 4, já no início, está lá que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ok, Vilde, mas o que isso significa exatamente? Significa que, antes de qualquer coisa, nós precisamos estar cheios desse Espírito para que possamos, dessa maneira, combater a tentação de uma maneira muito mais eficiente. Mas como eu me encho do Espírito Santo? Primeira coisa que vocês precisam saber. O Espírito Santo, ele passa a habitar a nós, seres humanos, a partir do momento em que verdadeiramente aceitamos Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador. A partir desse ponto, o Espírito Santo já passa a habitar na gente. Então agora o que nós temos que fazer? Dar motivos para ele continuar lá. Mas como fazemos isso? Duas coisas que são essenciais para que o Espírito Santo permaneça dentro da gente. Primeiro, ele não quer que a gente bagunce a nossa casa, que seria o nosso corpo. E o que é bagunçar? Permitir que o pecado entre. Toda vez que você comete um pecado, toda vez que você frequenta lugares que estão cheios de pecado, de sujeira, de imundície, toda vez que você tem contatos, relacionamentos ou amizades que não sejam promissores do ponto de vista espiritual, que afastam você de Deus, isso está sujando, você está sujando o seu interior. Imagina a sua casa. Você gosta da sua casa limpa? Você gosta que ela fique bonita, bem arrumada? Então, seu corpo é a sua casa. Se você suja ele, deixa ele imundo, o Espírito Santo, ele se sente mal. Ele se sente desconfortável nesse ambiente, por isso ele se afasta. Mas além de manter o ambiente limpo, se afastar de tudo que é pecaminoso, pessoas, lugares e atitudes, comportamentos, você também tem que, como posso dizer, criar uma condição, um conforto ali para o Espírito Santo. E o que deixa ele confortável é quando você se santifica, não somente se afastando de pecado, mas também jejuando, orando. Quando você jejua e ora, você se aproxima muito de Deus. E quanto mais você se aproxima dele, mais o Espírito Santo se manifesta forte dentro de você. Então você fica cheio do Espírito Santo. Por que Jesus vivia cheio do Espírito Santo? Porque ele se afastava do que era pecaminoso e ele vivia orando e jejuando, ou seja, vivia alimentando, fortalecendo o relacionamento dele com Deus. E isso fazia com que o Espírito Santo se movesse poderosamente dentro dele. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Está escrito, se nós formos em 1 Coríntios 6, versículo 19, nós encontramos: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, como está nessa passagem aqui, nós temos que manter o quê? A nossa casa limpa. E nós temos que criar as condições que mantenham o Espírito Santo confortável lá dentro, porque senão ele vai se afastar. E um templo que esteja com a ausência do Espírito Santo é um templo vulnerável, que a tentação pode vir a qualquer momento e provocar uma grande bagunça lá dentro. Ou seja, destruir a gente, fazer a gente cair em pecado. Ok? Então, essa é a primeira estratégia. Vamos agora para a segunda estratégia, que é: não negue e não tente lutar contra o desejo carnal. Isso é um erro que muitas pessoas cometem, inclusive eu já cometi bastante. Vou compartilhar isso também como experiência pessoal minha para vocês. Toda vez que vier um desejo carnal, pessoal, primeiro lembre-se, desejos carnais, eles são naturais de nós. Infelizmente, a nossa natureza humana pecaminosa, ela faz com que a gente tenha esses desejos. Desejo de adulterar, de mentir, de sentir inveja, de prejudicar alguém que nos prejudicou. E o diabo sabe disso. Ele conhece muito bem o nosso histórico. Ele conhece as experiências pessoais que nós já tivemos na vida. Ele sabe as pessoas com quem já nos relacionamos, os lugares que nós já frequentamos, as coisas que nós já fizemos enquanto estávamos no mundo.
Então, tudo isso ele usa contra a gente. Ele pega um desejo carnal, que provém desse nosso histórico, que ele sabe também quais são nossos pontos fracos, e aí ele usa isso contra a gente, para que dessa maneira ele consiga fazer a gente cair na tentação. Não negue esse desejo quando ele vier. Jesus, por exemplo, quando ele estava no deserto, ele jejuou durante 40 dias, ou seja, estava com fome, um desejo carnal. E o diabo disse que ele deveria transformar uma pedra em pão e depois comer. Jesus poderia ter dito para ele, eu não estou com fome, ou seja, ele teria negado o desejo carnal. Mas isso teria feito ele vencer a tentação? Não, não teria. Então, toda vez que você tiver um desejo carnal, independente do tipo de desejo que seja de cunho sexual, financeiro ou qualquer que seja, não negue ele. Não fique na sua mente falando, não, eu não estou com desejo disso, eu não estou com desejo daquilo, sei lá do que. Não negue isso, apenas ignore. O meu conselho para você é esse. Ignore. Deixe esse pensamento na sua cabeça vir proveniente desse desejo que você está sentindo. Deixe esses pensamentos que o diabo coloca na sua cabeça virem. E não dê atenção a eles. Ignore eles e tente direcionar para outros tipos de pensamento. Pensamentos que são bons aos olhos do Senhor. Vou chegar lá, vou falar que tipo de pensamentos são esses daqui a pouco. Mas o primeiro foco é, ignore esses pensamentos, que são provenientes de desejos carnais que você naturalmente tem. E que o diabo está usando contra você para fazer você cair em tentação. Não fique lutando com aquilo, porque quanto mais você luta com isso, tenta negar ou luta contra isso, mais ele aumenta aqui dentro. Mais desejo por aquilo você sente. Porque o que você foca aumenta, inclusive para o mal. Mas, Vilde, esse desejo que está vindo é um desejo de trair o meu marido, de trair a minha esposa. Eu sei, meu amigo, que é uma coisa horrível. Infelizmente, isso faz parte da nossa carne. Infelizmente, nós temos esses desejos carnais pecaminosos que vem da nossa carne. Não tem como evitar isso. Infelizmente vem. Mas, viu, o desejo que eu tô sentindo é de matar alguém, mas eu não sou assim, eu jamais mataria. Eu sei, meu amigo, eu sei. Por mais terríveis, hediondos e nojentos que sejam esses desejos que você sente, e que você tem consciência que isso é uma coisa ruim, é uma coisa errada, não tente lutar contra isso. Beleza? Jesus não negou que estava com fome. E muito menos tentou lutar contra aquele desejo. Não foi essa a estratégia que ele usou. Então não use essa estratégia também. Senão você vai cair na armadilha do inimigo. Eu falo isso por experiência própria. Já neguei várias vezes alguns desejos carnais e isso só fez eles aumentarem. Até chegar ao ponto de eu cair na armadilha do inimigo. Ou seja, cair em tentação. Não cometa esse mesmo erro, beleza? Então se a gente for em Mateus 15, versículo 19, nós encontramos: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aqui, a palavra de Deus deixa muito claro que, infelizmente, isso é uma coisa natural da gente, que o inimigo usa contra a gente. Mas não devemos cair na armadilha dele, lembre-se disso. Agora nós vamos para a terceira estratégia espiritual, que é: use a palavra de Deus como arma. Essa aqui é a melhor estratégia que existe. Porque, vamos lembrar, todas as vezes que Jesus foi tentado, no momento dentro da pedra, no momento que ele foi colocado no pináculo do templo e no momento que ele foi colocado no lugar, e o diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo e as suas glórias, ele sempre usou que estratégia? Para refutar o inimigo. A palavra de Deus. Foi essa a estratégia que ele usou. Estão vendo agora? Então, se a pergunta de vocês no começo foi: mas Vilde, qual é o pensamento que eu tenho que alimentar na minha cabeça então? Se não é tentar vencer esse desejo carnal. É a palavra de Deus. Esse é o segredo. Foi essa estratégia que Jesus usou. Todas as vezes, vocês podem observar, Lucas 4, o capítulo inteiro. Todas as vezes que o diabo tentava ele só usava o quê? A palavra de Deus como arma. Era a única arma que ele usava e ela foi mais do que suficiente. Derrotou o inimigo uma vez, duas vezes e a terceira vez também. O inimigo foi derrotado todas as vezes que Jesus usou a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa, gente. O inimigo morre de medo da palavra de Deus. Sabe por quê? Se nós formos em Hebreus 4, versículo 12, nós encontramos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, ela é afiada, ela é viva, ela é eficaz,
E Jesus sabia disso. Por isso ele usou isso contra o inimigo. Então toda vez que vier uma tentação, um carnal contra você, lembre-se da palavra de Deus para usar contra ele. E é claro que eu recomendo vocês de lerem a palavra. Pelo amor de Deus, pessoal, se vocês estão me assistindo agora e estão pensando assim, Vitor, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de sei lá do quê, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem tempo para assistir um filme de 1h30? Você tem tempo para assistir uma série em que cada episódio dá 1 hora? Você tem tempo de ficar no celular mais de 2, 3 horas por dia? Se você tem tempo para isso, com certeza você tem tempo para ler a palavra de Deus, né, meu amigo? Você vai colocando o quê? Coisas do mundo na frente da palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã, nós somos cristãos. É nossa obrigação ler a palavra de Deus todos os dias. Não podemos falhar nisso de jeito nenhum, entenderam? Não deem desculpas para não ler a palavra. Você tem que ler todos os dias. Comece com 10, 20 minutos por dia. Isso aí não vai te matar. Não vai comprometer as suas tarefas diárias. Reserve pelo menos isso. No começo, 10, 20 minutos por dia. Depois você vai aumentando. Porque se alguém consegue gastar mais de 2, 3 horas ou até mais que isso em série, filme, programa de televisão, entre outras coisas, com certeza absoluta, não é sacrifício nenhum. Guardar 10, 20 minutos para ler a palavra de Deus. Reflita sobre isso. Por favor, lembre-se, isso é para evitar que o inimigo ele faça você se afastar de Deus. Porque se você não usar a palavra de Deus como arma para lutar contra o inimigo, eu lhe garanto, ele vai derrubar você em todas as vezes que ele tentar você. Você pode até demorar um pouquinho, mas cedo ou tarde ele vai fazer você cair. Então você reflete. Meu Deus, qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Assistir uma série de 1 hora, em que cada episódio é 1 hora de duração, e que nem edifica, ou reservar 10 minutos para ler a palavra de Deus, para eu lutar contra a tentação e evitar que o inimigo me afaste de Deus. Pense nisso. Bom, vamos agora... Espera um pouquinho. Vamos agora para a última estratégia, que é: não tente debater ou discutir com o diabo. Pessoal, isso aí é muito importante. Cuidado. O inimigo ele sempre vai tentar argumentar com você, para tentar fazer você cair na armadilha dele. Por exemplo, se naquele momento em que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo e disse para ele saltar de lá, citando inclusive um versículo da palavra de Deus, se ele tivesse tentado discutir com o diabo sobre a verdade sobre aquele versículo, ele teria conseguido vencer o diabo? Não, pessoal, não teria. O diabo ele é um debatedor profissional. Ele nunca perde no debate. Sabe por que ele nunca perde? Porque o objetivo dele não é ter razão. O objetivo dele é fazer você duvidar que você está certo. E assim fazer você cair na tentação. Então lembre-se, o diabo não quer convencer você de que ele está certo não. De jeito nenhum. Não é essa a função dele. A função dele é fazer você cometer o errado. Fazer o que você não deve. Ou seja, pecar contra Deus. Entendeu? Então não discuta com ele. Toda vez que ele vier na sua cabeça com discussão sobre o que a palavra de Deus quer lhe dizer, a verdade, a que a palavra de Deus quer lhe dizer, ou que se ele enviar alguém que tentar fazer você duvidar do que a palavra de Deus diz, veja bem, não é bem assim, não quer dizer isso, não quer dizer aquilo, mas será que isso aqui não está sendo muito radical, mas será que você não está exagerando? Não permita que ninguém coloque esse tipo de dúvida na sua cabeça. Não entre em discussão com ninguém, com seu ninguém, sobre a verdade da palavra de Deus, ok? A verdade é uma só. E a gente sabe que a gente não deve adulterar, não deve mentir, não deve fornicar. Se alguém tentar convencer a gente de que não é bem assim, de que a gente está exagerando, de que, sei lá, do que tentar entrar em uma discussão com a gente sobre o que realmente a palavra de Deus quer nos dizer, a gente já sabe. É a armadilha do inimigo. Jesus não discutiu com o diabo em momento algum. Em nenhum momento ele discutiu com ele. Ele só falou a verdade, só isso. Falou a verdade e pronto, se silenciou. É isso que a gente tem que fazer. Quando alguém vier para questionar a verdade da palavra de Deus contra a gente fala a verdade e pronto, depois silencia. Não entre em uma discussão com essa pessoa. Se ela tentar entrar em uma discussão com você, você simplesmente diz para ela assim: ok, meu amigo, ou ok, minha amiga, é o seu pensamento? Ok, respeito, tchau, pronto, vai embora. Se despeça de maneira educada, claro, né? Não distrate a pessoa. E isso não é ser arrogante. Isso é você evitar desgaste espiritual. Porque isso desgasta o cristão. Pode até parecer que não, mas desgasta. Isso vai tirar a sua paz e vai enfraquecer sua espiritualidade. Não permita que o diabo faça isso com você. Não discuta com ele. Fale a verdade uma vez e pronto. Depois silencie. Você não tem por que discutir com ninguém que está fazendo você duvidar da verdade das escrituras. Beleza? Bom, pessoal,
esse era a mensagem que eu queria transmitir hoje. Eu acabei me alongando um pouco, mas eu espero que a mensagem ela ajude vocês que estão assistindo agora. Transmitam ela para outras pessoas, falem sobre ela. Não estou aqui para promover a minha imagem, estou aqui para falar da palavra de Deus. Se quiserem transmitir a mensagem sem ter mostrar o vídeo para outra pessoa, não tem problema nenhum. O meu objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus, não promover a minha imagem, ok? Então, eu vou dar agora a bênção apostólica para vocês para finalizar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês para sempre. Amém. Bom, meus irmãos, até o próximo vídeo.